Agora sim, vou chamar nosso segundo convidado desta terça-feira, o Elson Yasuda, estrategista da Safari Capital. E Elson, muito boa tarde para você, obrigada pela participação. Oi, boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde, eu queria começar falando de China, porque amanhã, 1º de junho, algumas cidades vão começar a ter um relaxamento ali das medidas que foram impostas à Covid-0. Pequim e Xangai, né, as duas grandes cidades ali, vão reabrir. E eu queria entender, na sua opinião, o que deve acontecer com essa reabertura da economia. A gente já viu ali que já veio uma melhora, o PMI industrial. Qual que é a sua opinião em relação à reabertura aí da economia da China, que começa a partir de amanhã? Olha, no curto prazo eu acho que tem uma perspectiva mais favorável. Você mencionou bem, o PMI veio bem no mês de maio. Parece que o pior momento dessa história foi o final de abril. A gente imagina que crescentemente, se você olhar, eu acho que uma boa proxy disso são os números de casos. Eles foram diminuindo ao longo de maio, então provavelmente a atividade foi retornando crescentemente no decorrer de maio. As cidades estão começando a restringir menos mobilidade, né? Xangai acho que é um bom exemplo, Pequim está indo pelo mesmo caminho. Acho que a gente tem uma recuperação. China foi muito importante, impactou muito o mercado nessas últimas semanas. Boa parte da história de desaceleração global, parte disso vem de condições financeiras, subida de juros, Estados Unidos, mas uma parte relevante disso veio de China. Então, é um driver de curto prazo bom e importante. A gente vai ver isso ir para os preços. Dito isso, quer dizer, esticando um pouquinho mais o horizonte, tem um problema, que é essa política de Covid-0 não combina muito bem com a Ômicron. O Ômicron é muito mais transmissível e o impacto econômico de Covid-0 é muito grande. Então, você, ao longo do tempo, deveria estar vendo alguma flexibilização dessa política, para alguma coisa um pouco mais parecida com o que o Ocidente está fazendo. O problema é que isso é uma bandeira importante do governo. Até a reunião do partido lá em novembro, a gente não deve ter muitas mudanças. E aí a gente fica com o risco, então, né, daqui até lá, de você ter outros surtos e você ter que parar outras regiões. Então tem o risco sobre recuperação chinesa, ainda que no curto prazo a história seja boa, o risco de recuperação chinesa fica um pouco maior conforme você vai estendendo esse horizonte. Seria bacana que tudo voltasse ao normal rapidamente, mas você acredita que vai voltar a economia, volta com força total? Isso se não tivermos mais casos, né, de Covid no país, né? Então esse é um C gigantesco, né? Acho que o grande risco é esse. Provavelmente a gente vai ver outros casos pipocando aqui e lá. E Covid-0 é um negócio que você realmente para tudo, para a mobilidade muito rapidamente e para a atividade econômica também. A gente não sabe onde isso pode começar, depende um pouco, o odds disso está muito relacionado a você ter casos em regiões que são economicamente relevantes, então a gente não consegue colocar probabilidades ou mapear esse negócio aí com precisão, mas acho que essa é a grande dificuldade aí da recuperação. Fora isso, eu acho que tem um impacto de expectativas, não é trivial. Se você sabe que tem mais chance da economia parar nos próximos 6, 9 meses, essa recuperação fica um pouco tolhida até por falta de confiança. E a China está começando a fazer um ciclo de volta econômica, né? Então confiança é um aspecto muito importante nisso. O governo vai compensar uma parte disso com policy mais flexível, já está fazendo, mas realmente você fica com um cap sobre crescimento, até pelo menos você mudar a política de saúde por lá. Elson, uma dúvida. Pensando em Brasil, nessa história toda aí com China, se nós olharmos o nosso fluxo da Bolsa, infelizmente o fluxo do Banco Central devido à greve, a gente está no voo cego há 2 meses já. Mas olhando especificamente o fluxo de Bolsa, ele voltou aproximadamente 8 pregões. Teve um pregão ali negativo de 18 milhões, que não é nada. Alguém esqueceu de mandar TED. Mas nós estamos numa sequência positiva. E essa sequência positiva coincidiu com notícias vindo da China de probabilidade de reabertura na virada do mês, como aconteceu. Teve coisa já reabrindo domingo e tem coisa reabrindo amanhã.
Então, essa alta dependência brasileira da China nesse curto prazo, e se a China reabrir e tiver sucesso, isso pode ser bom para Fluxo Brasil em dois sentidos. Para a Bolsa, e isso ajudando a valorizar o real e ajudando a segurar a inflação? Acho que você tocou exatamente nos pontos cruciais de curto prazo. Se você olhar, até voltando um pouquinho, antes da recuperação, a queda, ela também é muito contemporânea ao acontecimento de Covid na China, lockdown de Xangai principalmente. Por que isso? Quer dizer, tem duas histórias globais aqui que acho que se sobrepõem, e as duas têm um impacto importante, mas tem efeitos diferentes sobre o Brasil. Tem uma história que está todo mundo olhando, que vocês estão acompanhando super bem, que é o aumento de taxa de juros lá fora, riscos inflacionários, etc. Países ricos, bancos centrais ainda muito behind the curve. Então tem uma história que, assim, a gente está no meio desse filme, tem mais coisa para acontecer. Isso distorce ou deixa mais volátil o cenário de fluxos, não tem dúvida. Tem a outra história que acho que se sobrepõe a essa e, num certo sentido, ajuda a gente, que é exportador de commodities, que é a recuperação de China. Então, o Brasil vinha muito bem, apesar das curvas estarem abrindo nos Estados Unidos desde o final do ano passado, de uma maneira mais agressiva. Ele vinha muito bem, o EWZ chegou a subir mais de 30%, né, até o final de março. E porque a recuperação de China, mais a redução de oferta de commodities, deixava a gente realmente num ambiente muito favorável. A gente é o grande produtor marginal de boa parte das commodities que estão faltando no mundo. Isso traz o real para baixo, ajuda aqui também no esforço de política monetária, leva mais tempo, mas ajuda também aqui no esforço de política monetária para trazer a inflação para baixo. Mas de abril para cá, o que mudou, eu acho que, é claro, você continua tendo riscos inflacionários lá, pensando no mundo desenvolvido, mas o que mudou significativamente foi essa percepção de riscos para baixo muito agudos no crescimento chinês. No curto prazo, acho que isso está saindo da frente, então é uma boa notícia, sim. Não é à toa que os fluxos estão voltando, você tocou no ponto preciso, assim. A virada é muito contemporânea isso tudo, porque a causalidade é meio essa mesmo. É de melhora de China para melhora de commodities, melhora de ativos brasileiros, tá? O risco que acho que a gente corre é que, assim, a China está melhorando porque estava muito ruim. Se os casos de Covid voltarem, talvez volte a parar. Não nessa extensão, né? Eles vão aprimorando os instrumentos lá, as coisas. O chinês aprende muito rapidamente a lidar com essas políticas de intervenção mais forte, mas isso é um cap para a recuperação, enquanto você mantém o mesmo tipo de política de Covid zero. O único receio que eu tenho da China, mas aí seria um pouco a médio prazo e não a curto, é o quanto a Europa pode ter PIB negativo e o quanto pode diminuir a velocidade de crescimento americano, que atrapalharia as exportações chinesas, né? Mas isso seria um pouco mais para olhar para o segundo semestre. Acho que esse é o risco de tudo se sobrepondo, né? Então, os países ricos desacelerando muito e faltar crescimento chinês também. O mercado flertou isso. No fundo, o que a gente viu do meio de maio para cá foi assim, um namoro com essa história, do meio de abril para cá, desculpa. Foi um namoro com essa história. Você viu financial conditions nos Estados Unidos abrirem muito, quer dizer, as condições financeiras mais apertadas. Você sabe que em algum momento você vai ter que fazer uma desaceleração maior nos Estados Unidos, não acho que é no curto prazo, mas assim, você vai ter que desacelerar o mercado de trabalho, claramente, então tem bastante coisa para acontecer aqui do ponto de vista de política monetária. Tem o risco com energia e Europa, principalmente, né? Isso, a gente vê os números de inflação aí que saíram de Europa muito altos, surpreendendo ainda para cima. Agora, eu acho que esses são riscos que são compensados por um cenário melhor de recuperação da China. A China, ela está na página de estímulo ou de policy muito na frente do que estão os outros países. Ela já vinha estimulando, ela desacelerou de verdade. O vale, o pior momento da desaceleração foi lá no terceiro tri do ano passado. De lá para cá, ela mudou o policy e vem estimulando a economia. O problema é que a gente tomou esse choque muito forte para baixo entre março e abril,
que veio da Covid, né? E aí juntaram todos esses fatores aí e desenhou um trailer desse filme de terror aí que você estava descrevendo. Se as três coisas acontecerem simultaneamente é um problema. Hoje, no curto prazo, parece que a probabilidade é menor, né? Então acho que o mercado tem que fazer uma correção, sim. Elson, boa tarde, Alan Gani aqui falando. De um lado, a gente olha notícias, alguns dados favoráveis que têm saído recentemente no Brasil, surpreendendo as expectativas, até alguns dados de expectativas também ligados à atividade econômica, dados fiscais positivos, isso que vocês trouxeram em relação à China, o processo de reabertura, uma alta, pelo menos por hora, não tão agressiva e um tom não tão agressivo de política monetária na última ata do FONC. Então, de um lado, a gente olha um certo otimismo, mas, por outro lado, continuam alguns riscos, né? Risco inflacionário nos Estados Unidos, risco de guerra Rússia e Ucrânia, surtos de Covid. É hora de assumir risco na carteira? Como é que a Safari está posicionada? É um bom momento ou não? A gente tem que ter muita cautela porque não tem jogo ganho nesse momento, Elson. Olha, a gente está, assim, pensando como é que a gente está montando estratégia do fundo aqui. Eu acho que tem uma história um pouco mais de médio prazo que me parece positiva, está mais relacionada às histórias domésticas nossas. Quando eu olho para o momento de política monetária que a gente está, patamar muito alto de taxa de juros que a gente tem na curva inteira, nossa curva, ela vai, a parte curta está 13 e pouquinho, depois ela desce até os 12 e fica, a perder de vista. Muito prêmio nessa curva. E eu penso um pouco em dinâmica de inflação e as assimetrias que eu acho que tem para essa eleição, mais para o lado positivo, eu diria, nesse patamar de preço, a gente gosta da história doméstica. Acho que está na hora de você ter posição nisso, sim. É claro que é difícil o carrego, porque a gente teve muito choque inflacionário. Então, você teve commodities, você teve preços de bens industriais globais, você teve serviços pressionando, porque você tem a reabertura, né? A reabertura traz inflação também no primeiro momento. Mas até por isso, quer dizer, como você tem muita coisa de inflação que está passando pelo sistema agora, eu acho que tem uma oportunidade aqui pensando mais adiante, alargando um pouco o horizonte, a gente faz isso no Safari, né, claro, em começar a pegar a queda nessa parte mais longa da curva, em fazer uma história de recuperação dos ativos, primeiro, e isso acontece em todo o ciclo, as primeiras coisas que você vai começar a pegar na volta são os papéis que são elásticos à redução da taxa de juros na curva. Tá? Então, acho que já tem muito sentido ter posição nisso. A gente gosta de shoppings, a gente gosta de home builders, principalmente, a gente gosta de locadoras, todos são papéis muito elásticos à taxa de juros. A gente gosta também dos casos de varejo que tem momentum de earnings, quer dizer, que estão entregando resultado. Muito disso ou está no atacarejo, ou está no varejo de alta renda, que está entregando resultado corrente, mas os múltiplos estão muito contraídos por causa da taxa real de juros mais alta. Então, acho que é o momento de ter posição nisso, pensando aí no horizonte de 6 meses, 1 ano. A parte curta, aí a segunda parte da estratégia, que a gente tem que pensar nos elementos mais de curto prazo. Os elementos de curto prazo são muito determinados com o que acontece globalmente. Globalmente eu tenho uma história que é desafiadora, que é mais difícil, que é esse processo todo de subida de juros nos Estados Unidos. Tem um repricing de curva ainda, que está mais ou menos pelo meio do caminho. Esse não é um ciclo que vai terminar perto dos 3%, como a curva hoje indica. É um ciclo para mais. Você tem que desacelerar o mercado de trabalho, no fundo é isso. Então você tem que trazer essa taxa para cima da neutra, ou significativamente acima da neutra. Mas, por outro lado, você tem a recuperação de China. E você tem um ambiente muito, muito propício para produtores de commodities. Falta oferta, estoques baixos, e se China, apesar desses altos e baixos aí com o Covid, mantiver uma trajetória de recuperação, é uma história muito positiva para quem é exportador de commodities. Então, eu olho para isso aqui, acho que é hedge. Nesse curto prazo a gente não tem, porque eu acho que os mecanismos, a recessão na China e a recessão nos países ricos
entrou muito no preço. Agora esse negócio está saindo exageradamente por curto prazo. Esse negócio está saindo um pouco da frente. O mercado recuperando, acho que dá para pensar em redear um pouco, sim. A gente fez isso, por exemplo, no mês de abril. No mês de abril a gente passou boa parte do mês vendido em Vale, exatamente pelos riscos chineses e pelo quanto a Vale já tinha dado. Acho que a gente tem instrumentos aí para redear via produtora de commodities ou índice, mas não é o momento agora, não é nesse curto prazo, não. Acho que a gente vai calibrando nessa estratégia de curto prazo o que a gente quer fazer no hedge para proteger essa posição um pouco mais longa aí que estão nos domésticos. Muito bom, tá certo. Elson Yasuda, conversamos com ele, que é estrategista da Safari Capital. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente nessa tarde, Elson. Tá bom, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigada. Valeu, abraço. Valeu, obrigado, abração.